sempre cita aqui, porque acho que se eu pegar em 9 de 10 podcasts que a gente gravou, a gente acabou falando sobre o eixo das ditaduras, que seria composto por China, pela Rússia, Coreia do Norte, Irã e a Venezuela. Isso. Aí desses 5 países, na Venezuela a gente teve a captura do Maduro, embora o regime ainda esteja no poder, e agora teve o início dessa guerra, Estados Unidos e Israel contra o Irã. Os outros 3 países, eles estão meio que quietos. Você até colocou alguns pontos. Para a China não é tão ruim quanto pensam, porque ela é muito menos dependente de petróleo iraniano em comparação à dependência que o Irã tem da China. Para os russos é bom, melhora termos de troca, tira um pouco da tensão do conflito da Ucrânia, pode dispersar também a questão de envio de armamento para os ucranianos. Mas você enxerga algum tipo de risco para que esses outros países mesmo se envolverem nesse conflito? Qual seria um limite? Até onde os americanos podem ir sem incomodar os interesses desses outros países? Antes de responder essa pergunta, eu queria entender o macro do que aconteceu no início, porque a gente chegou já falando. Eu acho que é legal a gente falar por que do nada não foi, né? Obviamente, você mesmo já tinha vindo aqui e falado que podia acontecer, que teve o ataque principal. Aí depois entra nessa história eu acho que eu expliquei por que agora. Quando eu falei das 3 guerras do Golfo e a bomba nuclear e tal. Mas como que foi que aconteceu, né? Os Estados Unidos queriam fazer esse ataque em janeiro. E os países do Golfo imploraram, falaram, não, de jeito nenhum, não empresto minha base, não pode fazer daqui, não quero. Porque eles estavam com medo. Só que aí a negociação do acordo, eles estavam tentando fazer um acordo do programa nuclear. A exigência básica dos Estados Unidos era 0 enriquecimento. Virou para o Irã e falou assim, nós vamos sentar na mesa e eu só aceito uma coisa. Você não vai enriquecer mais urânio. Acabou. Não pode. E o Irã não queria abdicar disso. Então não tinha zona de acordo. E Israel já lida com o Irã faz tempo, já tem o problema, já sente a ameaça. Israel já queria ter derrubado o regime na guerra no ano passado. Então Israel sabe e entende que o único jeito de lidar com o regime agora era com a guerra. Os Estados Unidos talvez não estivesse convencido e foi para essa negociação aí exigindo uma coisa bastante óbvia, clara e sólida, que não vai enriquecer, vai acabar com o programa balístico. E o Irã não quer nenhuma dessas coisas. Então, os Estados Unidos chegou à conclusão que se o Irã não desse aquilo, a guerra também era uma boa saída. E aí, Israel e os Estados Unidos chegaram à conclusão que a guerra era o melhor caminho. E aí, a guerra acontece porque o Irã também chega a essa conclusão. Ele também quis. O Irã também queria a guerra. Porque a posição de barganha iraniana era muito ruim antes. Agora, por exemplo, é claro que tudo isso é uma aposta. Né? Ele não... vai matar o líder supremo. Tá bom, aí eles vão desistir. Falaram, já matamos o líder supremo, tá bom. Os Estados Unidos pensam o contrário, Israel também. Matamos o líder supremo, agora eles vão sucumbir, vão desistir. Então, é um teste de força. Um lado fica tentando fazer uma coisa e espera que o outro vá recuar. E não está acontecendo, então eles continuam escalando. O fato é que o Irã chegou à conclusão que a guerra era o melhor caminho. E aí, quando você tem 3 países, inimigos ou rivais, que querem a guerra, claramente nós vamos ter guerra. E a guerra aconteceu. E aí o primeiro ataque da guerra é para matar o líder supremo. E isso é interessante, porque é um ataque de decapitação e tinha que ser o primeiro. Se não fosse o primeiro... Ele fugia e se escondia, né? Ele ia passar o resto da guerra inteira enterrado, escondido. É uma operação de extremo sucesso da inteligência israelense, que conseguiu hackear todas as câmeras de segurança de Teherã, assistia tudo, tinha acesso a tudo que estava acontecendo, tinha monitorado todos os celulares, tudo de todos os seguranças, de todo mundo. E o Ayatollah decidiu, porque ele dormia no bunker, e decidiu naquele dia que ele ia sair do bunker e ia fazer uma reunião na casa dele com vários outros oficiais importantes. Ele fazer essa reunião, para mim, indica uma tendência dele a desafiar e talvez querer se matar. Porque, primeiro que ele defende uma ideologia suicida, né? Radical, fundamentalista. Depois que ele tinha 86 anos.
E assim, morrer como um Marte, meio como um herói, talvez fosse um caminho. Não que ele foi propositalmente, mas ele falou, se acontecer... tá bom, eu vou correr um risco aqui, mas eu vou fazer isso. Ele não teria feito isso. E aí, quando ele decidiu fazer a reunião, a CIA estava em campo também, comunicou a Israel e falou, ele tá ali. Aí os caças israelenses decolaram às 7 da manhã. Isso era um ataque diurno. Isso não acontece. E ele saiu do bunker de manhã e falou, bom, ninguém vai me atacar de dia também. Pensou isso, bom, mas se atacar, tá bom, já 86, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí demorou quase 2 horas para os aviões chegarem e bombardearam a casa dele, matou ele, o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária. Uma galera importante. Muita gente importante. Né? Então, assim é que começa a guerra. E aí o Irã começa a retaliar de uma forma mais surpreendente. O Irã começa a escalar de um jeito que nunca ninguém achou que ele fosse escalar. Todo mundo sabia que ele podia escalar assim, ele sempre disse que ele podia escalar assim, mas ele nunca fez imaginou. Isso. Porque todos os ataques retaliatórios nos últimos confrontos era tudo coreografado. O Trump matou o Soleimani, que era o líder da Guarda Revolucionária. Aí a resposta do Irã é: vou lançar um míssil contra uma base americana. Ele avisou para 10 países, quase deu a hora e a rota do míssil. O pessoal poder sair da base. Então, todo mundo falou, o Irã não quer guerra. Só que o Irã veio para a guerra agora. E óbvio, assim, o Irã, ele tá criando problemas, mas o nível de destruição, né, difícil. Não tem como os Estados Unidos perder a guerra. Ele pode não alcançar um objetivo, mas não dá para dizer que ele perdeu a guerra. Eu sei que é uma discussão meio filosófica. O que é a vitória ou a derrota? Isso. Mas, tá bom, não alcançou o seu objetivo. É uma derrota do objetivo. Acho que sim. Mas falar, perdeu a guerra, acho pesado. Porque você destruiu toda a capacidade do regime em muitos níveis. E o que os Estados Unidos perdeu? Nada, ok, perdeu 3 caças que foram abatidos pelo Kuwait. Fogo amigo. Morreram até agora 6 militares americanos por um ataque de drone Shahed no Kuwait, que veio por cima e caiu, explodiu e matou os 6. São perdas muito pequenas para o tamanho do estrago dentro do Irã. Claro, ninguém acha que você vai entrar numa guerra e vai ter 0 perda. Na Venezuela teve 0, mas não era uma guerra. Foi uma operação de captura de um indivíduo, 2. Você entrou no país, capturou uma pessoa, quase que uma operação de prisão. Vou prender uma pessoa. Tá, que é em outro país, envolveu toda uma mobilização militar, mas não era uma guerra. Agora é uma guerra. E guerras têm custo, tem risco. E você acha que há um risco desse conflito que ele é regional, ele se espalhar, por exemplo, com os americanos ultrapassando um limite que leve outros países descendentes das ditaduras a falar, não, aqui já está mexendo nos nossos interesses? Não tem nenhum interesse tão primordial no Irã e no Oriente Médio para a China e para a Rússia a ponto deles mobilizarem tropas, economia, força militar para lidar com os Estados Unidos. Não tem porquê. Vamos lembrar que a Rússia há muito tempo não tinha sequer presença no Oriente Médio. E ela decide voltar a ter uma presença depois da operação do Ocidente, né, dos europeus e dos americanos, na Líbia, quando derrubam o Gaddafi. Aí a Rússia decide que ela vai abraçar e defender a Síria. E cria ali, né, restabelece, coloca a sua base naval na Síria. E aí o governo da Síria caiu. E a presença russa na Síria também está ali, está negociada, mas é uma coisa tímida, já não tem mais um aliado no Oriente Médio. Então, a Rússia não tem presença no Oriente Médio. Ela não compra petróleo do Oriente Médio, ela disputa mercado de petróleo com os países do Oriente Médio. Inclusive, os preços do petróleo estão tão altos porque Rússia, Arábia Saudita e vários dos outros grandes produtores estão dispostos a tirar mercado dos seus concorrentes, baixando o preço. Por isso que o petróleo estava tão baixo. Então, tem gente baixando o preço nessa disputa. Então, a Rússia não tem nada com o Oriente Médio. A China nunca teve, e de uns tempos para cá,
começou a querer timidamente ter um papel político e foi lá e mediou um acordo entre Irã e Arábia Saudita. Uma normalização da relação dos dois. Quem mediou foi a China.